seja muito bem-vindo. Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. Meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é melasma. A gente pode considerar aqui de senso comum que tomar um solzinho e ficar bronzeada, meio que todo mundo gosta. Até eu que sou branca desse jeito, que quase emendo com a cor do cenário, com a cor do blazer, né? Eu também gosto de tomar um sol e ficar mais bronzeadinha. E o meu mais bronzeadinha é um tom acima desse daqui, tá? Mas eu já considero que eu já tô bronzeada. A gente tem esse senso comum aqui, principalmente nós brasileiros que adoramos praia, que adoramos sol, né? Independente se você é branquelinha ou se você é mais morena, eu acho que todo mundo tem esse senso comum aí de que a gente gosta muito de sol. Só que o bronzeado é legal. O duro é quando começa a aparecer algumas manchas escuras pela pele em lugares que a gente não queria que aparecesse, que ficasse mais escuro. Né? Então a gente toma sol querendo ficar bronzeada e não manchada. A gente precisa entender que o escurecimento da pele, quando ela é exposta ao sol, é uma forma de proteção da epiderme contra os raios ultravioletas. Só que em algumas pessoas começam a aparecer, a pele em contato com o sol, começa a aparecer manchas escuras que nós chamamos de melasma. E é sobre esse problema que eu quero conversar com você hoje para poder te ajudar. Então não esquece, você vai clicar no sininho, você vai se inscrever no canal, para ativar a notificação no sininho, você vai se inscrever no canal, vai clicar no curtir, comentar alguma coisa e compartilhar esse vídeo. Tudo isso são passos que fazem o YouTube entender que esse vídeo é interessante, que você gostou desse canal e ele consegue crescer o canal, mandar para mais pessoas. Então, quando você interage, quanto mais interações, quanto mais botões aqui você ativa no vídeo, mais esse canal cresce, tá bom? Então, muito obrigada por você ter se inscrito aqui, por estar assistindo esse vídeo. E vamos para o começo do vídeo de hoje. Então, se você me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe que eu gosto de explicar o porquê das coisas acontecerem, né? Afinal, se você quer só saber o que fazer, você procura no Google e o Google ele vai te falar o que você deve fazer, né? Então, você procura melasma, ele fala, melasma é uma situação que... Nananana, faça isso, né? Não é isso que é o propósito daqui do canal. O propósito daqui é explicar o porquê, o motivo, o que tem por trás de tudo isso, para que você possa ter autonomia de tomar as suas próprias decisões, tá? Então, primeiro, eu quero te explicar como que funciona o sistema do escurecimento da pele, tá bom? Então, na nossa epiderme, a nossa epiderme é a camada mais externa da pele. Epi quer dizer fora. Então, epiderme é a camada mais de fora da nossa pele. A nossa pele, a epiderme, ela tem duas células principais. O queratinócito, queratinócito, beleza? E o melanócito, melanina, melanócito, melasma, tá? Então, a gente já conseguiu compreender aqui, porque os nomes são muito intuitivos, muito indicativos, né? Então, a gente tem lá os queratinócitos, os melanócitos, a gente tem muito mais queratinócitos do que melanócitos na pele. Isso é normal para qualquer pessoa, não importa se é branca, se é negra, tá? Todo mundo tem mais queratinócitos do que melanócitos. Esses queratinócitos, quando eles recebem o ultravioleta do sol, eles formam um hormônio dentro do queratinócito. Esse hormônio, ele é chamado de alfa-melanócito, tá? Aí você fala assim, ué, mas alfa-melanócito formado dentro do queratinócito? Exatamente, porque hormônios são mensageiros. A nossa pele, ela é um órgão endócrino. Ela possui hormônios, ela fabrica e libera hormônios também, tá? Por isso que a gente fala que a pele é um tecido, é um órgão endócrino também, tá? A vitamina D, por exemplo, é um hormônio, não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Ela só foi chamada de vitamina porque na época falaram que era uma vitamina, mas hoje já se sabe que ela é um hormônio. E a nossa pele
produz. Então, vamos voltar. O queratinócito, ele produz, então, quando ele entra em contato com os raios ultravioleta, o hormônio alfa-melanócito. Hormônios são mensageiros. Hormônios mandam mensagens para outras partes do corpo. Por isso eles são produzidos, eles são o WhatsApp do corpo, entende? Eles mandam mensagens, tá? E qual é a mensagem que o alfa-melanócito envia? Desculpa. O alfa-melanócito, ele envia a seguinte mensagem: ô melanócito, hora de produzir melatonina. Hora de produzir melatonina. Hora de produzir melatonina. É isso que ele fica repetindo para o melanócito enquanto ele é produzido no queratinócito quando em contato com o ultravioleta. Quando o melanócito recebe essa mensagem aqui, tem que produzir melatonina, que o queratinócito, o hormônio produzido dentro do queratinócito está falando ali para o melanócito, são vários nomes e eu quero que você lembre assim. Queratinócito é uma coisa, melanócito é outra coisa, tá? Só para não bagunçar, porque eu fico repetindo esses nomes e às vezes bagunça na sua cabeça. Mas então o queratinócito mandou o alfa-melanócito, que é o hormônio, avisar para o melanócito produzir melatonina. E se a gente trouxer um zoom para dentro do melanócito, o que está acontecendo lá dentro? Esse melanócito, ele tem um receptor chamado MC1R. Esse receptor, então tudo isso só acontece porque esse receptor existe, ok? Então não existe uma célula que sofra a ação de um hormônio se não houver alguém para receber esse hormônio, tá? Você entende? Esse hormônio ele precisa ser recebido por alguém lá no portão. Senão, ele não consegue entrar dentro da célula para levar a mensagem. Então, o receptor do alfa-melanócito chama MC1R. E ele fica lá na portinha do melanócito, esperando a mensagem chegar. A mensagem chegou, ele abre o portão. E aí, o que acontece? O ATP, aquele mesmo da formação de energia, adenosina trifosfato, ele vai ser transformado em um ciclo lá dentro do melanócito em tirosinase. Ase quer dizer enzima. Lactase digere lactose, amilase digere amido. Tirosinase quebra a tirosina, tá? Então, o ATP junto com a tirosina, com o aminoácido tirosina, o ATP vai ser transformado em tirosinase. A tirosina já está rodando ali também junto no sistema. A tirosinase vai quebrar essa tirosina para a formação da melatonina dentro do melanócito, da melanina dentro do melanócito, tá? Não confunda, igual eu confundi agora as palavras. A melatonina é uma outra coisa, o hormônio do sono, não tem nada a ver. A melanina é o que escurece a pele, ok? Então, toda essa transformação aconteceu lá dentro do melanócito. E agora, a melanina, para ela escurecer a pele, dentro do melanócito ela não faz isso. Porque lembra que eu falei que a gente tem muito mais queratinócitos do que melanócitos? Então, se a melanina escurecesse a pele dentro do melanócito, a gente não se bronzearia, a gente não desenvolveria manchas, a gente ia ter, sei lá, uma pintinha minúscula em algum lugar, mas não manchas ou um bronzeamento total, tá? Então, a melanina precisa sair de dentro dessa célula e voltar para o queratinócito, tá? E isso acontece de forma natural na maioria das pessoas, isso para o bronzeamento da pele de todo mundo, tá? A gente já vai falar especificamente por que acontece o melasma em áreas específicas da pele. Mas aí, o que rola? Saiu a melanina dali, foi para o queratinócito, escureceu a pele. Nos casos de pessoas que têm melasma, como que a gente faz para impedir que saia a melanina do melanócito e entre no queratinócito e escureça a pele naquele lugar? Com a niacina, a vitamina B3. Ela consegue bloquear a volta da melanina, que está lá dentro do melanócito,
para dentro do queratinócito, escurecendo a pele. Por isso que muitas pessoas com melasma, elas suplementam niacina e também passam cremes, passam produtos cosméticos ricos em niacina. Então, todo o processo do escurecimento que causa essas manchas na pele tem a ver com a transformação desse ATP em tirosinase e a quebra da tirosina para a formação de melanina, tá? Então, até aqui, todo o escurecimento tem a ver com isso. Só que eu quero te dar 3 razões principais para esse escurecimento acontecer em locais específicos da pele, tá? Mulheres têm muito mais melasma. Isso se dá porque mulheres têm muito mais estrogênio, tá? O estrogênio também é um hormônio. E esse estrogênio, ele também ativa os mesmos receptores de alfa-melanócito, tá? Então, se você ativa esses receptores, você recebe mais comando do queratinócito para que o melanócito produza mais melanina, tá? E escureça mais a pele. Então, mulheres que têm excesso de estrogênio, seja ele por formação endógena, então mulheres que têm predominância estrogênica, Malu, o que é predominância estrogênica? Mulheres que têm mais estrogênio do que progesterona durante todo o ciclo, porque o nosso ciclo menstrual fica variando aí de estrogênio e progesterona, só que algumas mulheres têm excesso de estrogênio. Isso por conta de síndrome de ovário policístico, por excesso de gordura, por falta de atividade física, por má alimentação, por excesso de carboidratos refinados na alimentação. Deixa eu ver o que mais. Por tudo isso, mas principalmente também pelo uso de anticoncepcionais. Então, não importa de onde está vindo esse estrogênio, ele vai ser responsável por causar mais melasma, porque facilita toda essa conversão. A mesma coisa acontece com o excesso de estresse, tá? Então, a gente tem o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas para que esse cortisol seja liberado, um hormônio é liberado antes, que é o ACTH, lá na hipófise. É o ACTH, o hormônio adenocorticotrófico, nome esquisitão, que ativa o cortisol lá nas suas adrenais. Só que esse ACTH, que é formado na hipófise antes de liberar o cortisol, ele também aumenta os receptores MC1R lá dentro do melanócito, tá? Então, o estresse também vai agravar a produção de melanina dentro dos melanócitos e essa conversão, essa liberação também para o queratinócito para escurecer a pele. Então, tudo aquilo que ativa o receptor, que aumenta o receptor, que aumenta a conversão de ATP para tirosinase e depois, lá no final da cadeia, para melanina, vai agravar ainda mais o problema. E o estresse faz isso. Malu, mas o que o ACTH, que está sendo produzido lá na hipófise, tem a ver com a célula da minha pele? Tem a ver que os nossos queratinócitos, eles também produzem ACTH, de forma muito pequenininha, é muito pouquinho, é praticamente irrelevante para um contexto sistêmico do corpo. Só que para quem tem melasma, é uma ativação maior, ok? Por último, e não menos importante, tem tudo a ver com a sua alimentação, é o processo de glicação. Malu, o que é glicação? Os açúcares, a glicose, quando em excesso na corrente sanguínea, ela gruda em outras moléculas e em outras células, principalmente em outras proteínas. E ela sufoca essas células, tá? Então, todas as vezes que você tem um excesso de glicose correndo dentro da sua corrente sanguínea, porque você está se alimentando pessimamente mal, você glica proteínas e glica células, matando-as sufocadas, literalmente, tá? Realmente elas vão grudando até matar. E aí, com isso, são formados os AGEs, que em inglês tem outro nome, mas em português é produto de glicação avançada, produto final de glicação avançada, tá? Então, é como se fosse um radical livre. E esses radicais livres são tóxicos e oxidam as nossas células. Por isso que a gente tem
as manchas também. É como se literalmente estivesse enferrujando as células, tá? Então, 3 razões principais aí: excesso de estrogênio, excesso de estresse, excesso de glicose. E tudo isso tem total relação com o seu estilo de vida, tá? Então, a primeira coisa que precisa ser adaptada para uma pessoa que tem melasma é a alimentação, tá? Para que você tenha menos glicação, para que você não desenvolva predominância estrogênica. Então, a adequação da alimentação vai ser a melhor coisa que você pode fazer. E adequar também os seus níveis de estresse. Vai fazer uma atividade física, vai fazer uma meditação, algo que você consiga se centrar e diminuir esse excesso de estresse. Mas agora eu quero te dar algumas estratégias antioxidantes para que melhore o aspecto desse melasma, tá? Estratégias antioxidantes por quê? Porque esse excesso de oxidação, que eu acabei de falar, forma essas manchas indesejáveis no seu rosto. Então vamos falar um pouquinho de antioxidantes. Através de uma alimentação bastante variada, com comida de verdade, com frutas, verduras, legumes, você tem um bom aporte de antioxidantes, tá? Então vitamina C, vitamina E, o próprio zinco, magnésio, exercem função antioxidante dentro do nosso corpo e a gente precisa se alimentar desse tipo de nutriente, né? Só que em casos de melasma, às vezes só isso não é o suficiente. E existem algumas estratégias que podem ajudar bastante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é bem famoso o Pinus pinaster. Ele é conhecido como piquenogenol, tá? O Pinus pinaster, ele foi estudado e além dele ser por si só um puta antioxidante, ele também regenera a vitamina C, regenera a vitamina E. Então, além dele ser antioxidante, ele ajuda a regenerar outros antioxidantes, tá? Favorecendo, então, o não escurecimento e até clarear um pouquinho da pele. Já o Polypodium leucotomus, ele é um outro antioxidante. Ele pode ser tanto ingerido como de uso tópico. Tudo isso daqui dá para fazer em farmácia de manipulação. O Polypodium leucotomus, ele é interessante porque além dele ser antioxidante e anti-inflamatório, ele é fotoprotetor, ele tem ação fotoprotetora. Então, tanto na pele quando você ingere ele, ele faz essa fotoproteção contra o sol. Para quem tem melasma, é incrível. E por último, ele ainda tem uma ação imunomoduladora. Essa ação imunomoduladora faz com que a pele desinflame também. Então, que o sistema imunológico melhore e a pele diminua a inflamação. Por fim, dá para citar 3 compostos que são comuns, mais fáceis de encontrar, que são de uso mais comum, que é o resveratrol, o licopeno e a vitamina C. Os 3, eles são antioxidantes e todo mundo sabe disso, mas o que é interessante neles para o melasma especificamente? Eles podem, não é que eles fazem isso todas as vezes, tá? Mas eles podem inibir a formação da melatonina, assim como a niacina. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a niacina ela dá uma bloqueada na volta da melanina que está lá no melanócito, queratinócito, para escurecer a pele? O resveratrol, o licopeno e a vitamina C também são capazes de fazer isso. Vitamina C para uso tópico é incrível, tá? Então, fica aí essa dica para você. Se a gente está falando de antioxidante, a gente não pode deixar de fora a glutationa, que é o antioxidante mais potente que o nosso corpo pode produzir. Só que tem um detalhe, a glutationa não tem como você suplementar ela. Ela existe sim em forma de suplementação, só que não é muito eficaz. Então, qual que é a ideia que dá pra gente ter aqui? Ajudar o seu corpo a formar a glutationa. E para ajudar ele nisso, a gente precisa de cisteína, de glutamina e de glicina, que são 3 aminoácidos diferentes. O que dá para a gente entregar para o nosso corpo? Principalmente carnes, tá? Ajuda muito também no aporte de glutamina, cisteína e glicina. Só que para algumas pessoas ainda não vai ser suficiente. E aí que entra o NAC, a N-acetilcisteína.
porque a cisteína é mais difícil de alcançar um valor bom com a alimentação. Então, o NAC, ele é um suplemento que é um super antioxidante por si só. A N-acetilcisteína, só por ele mesmo, ele já é antioxidante. Só que ele vai ajudar muito na formação e composição da glutationa, que é o antioxidante mais poderoso que nós temos na natureza e que o nosso próprio corpo produz. Então, uma ajudinha aí para a glutationa pode ser o NAC. Para finalizar, protetor solar, né, gente? Mas isso é óbvio, quem tem melasma sabe que não pode sair de casa sem filtro solar. Então, use filtros solares potentes, tá bom? E de preferência, algum que tenha menos compostos químicos para sua pele não ficar absorvendo porcaria e ficar só com aquilo que é bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sim, foi um vídeo mais denso, mas também o pessoal do Instagram me pede para colocar alguns vídeos aqui e eu acabo fazendo alguns vídeos mais densos. Mas existem diversos outros aqui no canal, aqui do seu lado direito, que você pode escolher e assistir outros vídeos também, que são mais rápidos, né? Mais simples. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, no gostei, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo e até a próxima!